E aí, nação rubro-negra, mais um jogo do Flamengo, jogo horrível, mais um, né? Mais um. E aí eu quero que vocês me lembrem, qual foi o jogo do Flamengo na Libertadores, que foi um bom jogo? Bom, só não estou falando grande. Bom jogo. Nenhum jogo. Até contra o Tátira, lá da casa do caralho, lá da casa da puta que eu pariu, foi uma merda. Uma merda. Entendeu? E hoje não foi ruim. Hoje foi vergonhoso. Jogar com o time que pega 3 salários, os maiores salários do Flamengo, pagam o time todo, é vergonhoso. Vergonhoso. O Gerson hoje, ele só acertou o passe do gol para o Arrascaeta. Só isso. O Wesley, puta que me pariu. O Wesley perdeu todas contra o Angulo. Por sinal, muito bom o Angulo. Mas o que mais me chamou a atenção, porque como eu já falei aqui no canal antes, eu vou falar de novo. Tem dias que nada funciona para um jogador. E tem dias que nada funciona para o time inteiro. Mas na época do Zico, nos anos 80, eu me lembro que o Zico falava: tem dias que eu não sei o que acontece. Zico, hein? Zico falando que a técnica não está à minha disposição. Zico falando isso. Imagina, eu não me lembro um jogo que a técnica não está à disposição dele, mas deve ter tido, porque ele já falou. Mas quando isso acontece, o que a gente faz? A gente parte para a raça. E vencemos o jogo na raça. O Flamengo não tem raça. O Felipe Luiz, ele passa esse lado zen, deixa eu falar assim, zen, para o time inteiro. Jorge Jesus não tinha essa. Vocês lembram? Jorge Jesus, se o time do Flamengo estivesse jogando do jeito que jogou hoje, ele estava gritando do lado de fora. Estava dando esporro em todo mundo. Entendeu? Em todo mundo. Porque Jorge Jesus não tinha amigos ali. Todo mundo ali era subalterno, né? Todo mundo ali estava abaixo do Jorge Jesus. Ele era o chefe, né? Ele era o técnico. Mas o problema do Felipe Luiz é que ele tem muitos amigos ali, como Bruno Henrique. E o cara não vem jogando nada. Galera, o Bruno Henrique não vem jogando nada. Já tem alguns jogos. Ele não tira o Bruno Henrique. Hoje ele deixou o Bruno Henrique até o final. Ah, mas Areus, quem que vai colocar? Coloca qualquer um, mas não deixa quem tá jogando mal dentro de campo. Eu sei que o Cebolinha não estava à disposição hoje, então muda o esquema tático. O Felipe Luiz, no segunda metade, não está bem, o Bruno Henrique não está bem, tira. Coloca o Luiz Araújo lá na ponta esquerda, né? E não tira o Gerson. O Gerson, para mim, foi um dos piores hoje. Muito mal. Mas deixa o Gerson lá onde ele estava, porque ele estava ajudando o Wesley a marcar o Angulo. Pelo menos isso. Não que tivesse conseguido fazer alguma coisa. Saúde aí da nação. Mas pelo menos estava ali tentando ajudar. Aí ele tira o De La Cruz, que realmente o cara saiu exausto. Ele e o Pulgar saíram exaustos, né? Primeiro o De La Cruz, depois o Pulgar. Que também. Pulgar hoje, ele não. Ele não fez nada errado. Ele deu uns passes errados, normal, de jogo, né? Mas ele não estava no melhor dia dele, nem o De La Cruz. Mas também eles não fizeram nada de errado, né? Deram uns passes errados. Hoje todo mundo estava dando passe errado, incrível. A Arrascaeta também só acertou o gol hoje e depois perdeu um gol feito. Ele acertou o mais difícil e perdeu o mais. Não é o mais fácil, o fácil, né? Também não viu a Arrascaeta depois. Acabou. Não vi ninguém em campo, sabe? Mas é isso, pessoal. Então, eu estou esperando aqui o Felipe Luiz entrar na coletiva de imprensa, que eu quero ouvir o que esse merda vai falar hoje, entendeu? Que eu já estou por aqui com o Felipe Luiz. E eu sei que isso daí pode soar muito pessimista, com muita pressa, mas quem assiste os meus vídeos aqui, você pode até não votar nos vídeos, eu tenho batido numa tecla com o Felipe Luiz.
Ele é muito teimoso. Ele me lembra o Tele Santana em 82 e 86. Teimoso! Teimoso! Ele demora a substituir. Por que isso? Ah, eu posso queimar o jogador. Queimar o caralho! Quem que te paga o seu salário? É o jogador ou é o Flamengo? Tá jogando mal? Sai de campo, cara. Essa jogadinha de Felipe Luiz, de um zagueiro ficar tocando com lateral e ir pro Rossi, o tempo todo, hoje foi só isso. Foi esse toquinho para lá e para cá. Me lembra o Rivaldo, em 2002. Perdão, não 2002. Em 1998. Enceradeira, para lá e para cá, para lá e para cá. Era só o que o Flamengo... Escuta, se é para fazer esse tipo de jogo, ficava com o Tite. Porque o Tite jogava assim, exatamente assim, do jeito que o Flamengo tem jogado. Com o Felipe Luiz agora. Galera, isso é ridículo. Isso é absolutamente ridículo. O único que para mim jogou bem hoje, o único, até o Danilo hoje não foi bem, mas também não vacilou, né? Pelo menos. Mas foi o Rossi. O Rossi nos salvou. Aquela porrada na cara dele ali. Se ele não pega aquela, perdemos o jogo. Isso não pode acontecer. O Boto tem que chegar pro Felipe Luiz e tem que dizer para ele: escuta, cara, do jeito que tá, não pode ficar. Você tem que fazer mudanças. Você perdeu na tática pro Cruzeiro e você perdeu na tática pro Cordobinha. Cordobinha. E não só isso, o time do Córdoba e do Cruzeiro estavam jogando a 180, a 200 milhas por hora, enquanto o Flamengo estava a 20 quilômetros. Por que isso? Se supostamente, com os salários que o Flamengo paga, os melhores jogadores da América do Sul, não do Brasil, da América do Sul inteira, estão no Flamengo. Como a gente sucumbe para um time que o salário do time todo é menos do que os 3 maiores salários do Flamengo? Como? Expliquem isso. Eu tô muito puto, galera. Muito puto. Mas antes que eu me esqueça, porque eu vou acabar esquecendo, que hoje à noite foi péssima, né? Tá aqui embaixo aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Não esqueçam de inscreverem-se e darem um like no vídeo. Por favor, galera, faz isso. Como vocês já sabem, youtubers como eu, os canais precisam disso, que vocês se inscrevam, que você deem like, que vocês assistam, né? E se vocês puderem fazer uma coisa extra, porque essas 2 outras coisas, se inscreverem e dar um like, é clique, clique. Só isso, é rapidinho, né? Mas se vocês puderem, manda para amigos rubro-negros de vocês o canal e fala, escreve aí. Esse é um irmão rubro-negro que tem um canal novo, ele está pedindo para a gente ajudar e nos inscrevermos no canal. Então pede, não custa nada, né? Eu, quando era youtuber, eu fazia isso. Eu vi um canal ali com... O meu tá com 48 pessoas, né? Rubro-negros, né? Um pouquinho, desse tamanho. Mas adoro vocês 48, ok? Muito obrigado. Mas pode ficar muito maior, porque isso aqui é canal de Flamengo, cara. Isso aqui é canal de Flamengo, entendeu? Então, não esqueçam, se inscrevam e deem um like no vídeo, tá bom? E se puderem fazer isso que eu pedi para vocês, mandar para um amigo, pedir para eles se inscreverem, melhor ainda, tá bom? Mas é isso, galera. Então, estou aqui ao vivo, né? Ao vivão aqui. E na Litoral News, como vocês podem ver aqui embaixo. Tá aqui, ó. Litoral News. Então, aí vai, né? Só estamos esperando o Felipe Luiz chegar. Eu não sei porque que eu falo, às vezes eu falo o nome dele, Felipe Luiz, Luiz Felipe, porque na verdade o meu
o meu enteado do meu segundo casamento, o nome dele era Luiz Felipe, sabe? Então, às vezes, de vez em quando eu me engano, então me perdoem. Mas é isso. Deixa eu ver o que eles estão falando aqui. Título de início de temporada e hoje mais importante que o Carioca, né? Por mais que seja um jogo só, a Supercopa tem um valor maior hoje que o do Carioca, é um título em nível nacional, embora a final tenha sido com o Botafogo. Mas o Felipe Luiz hoje não é mais unânime, né? O torcedor do Flamengo começa a questionar de uma forma Não é mais mais aguda. unânime. Eu também não sou favorável a uma mexida no comando nesse momento, eu acho que não funciona, a não ser que fosse para trazer o Jorge Jesus, né? Que fez história no Flamengo, volta. que cumpriu no Flamengo uma campanha maravilhosa. Eu não sei se o Felipe perdeu o time, eu não sei se o Felipe deixou de ter o time nas mãos. Agora, tão rápido assim na explosão, porque o Flamengo fez uma baita atuação contra o Corinthians. O jogo contra o Corinthians foi uma aula. E aí do nada engatou essa sequência ruim, dificuldade com o time reserva para vencer o Botafogo da Paraíba. Isso não se sei chama se aquela teimosia. fala dele na coletiva, criticando a logística, poderia gerar isso, mas acho teimosa, que não. ela perde porque ele estava protegendo os jogadores do Flamengo. Na diretoria até poderia ser. É específico contra o Bruno Spindel, que é o homem que ficou da diretoria passada. E é o cara da estratégia, é o cara da logística, é o cara que define, né, os caminhos do Flamengo. Ele e o Skinner, né, os dois que... Escuta, vou dar um exemplo. Matheus Gonçalves. Toda vez que o moleque entrou, ele foi bem. Ele não foi eximiamente bem, exceto naquele golaço que ele fez, não me lembro em quem. Mas ele foi bem. Mas agora o garoto não entra mais. Por que isso? Jogadores ficam putos com os técnicos fazendo isso. Entendeu? Não pode. Ele tem que dar oportunidade para quem está jogando bem. Ele coloca o Maicon para jogar, a BH para jogar, e não coloca quem jogou bem todos os jogos. Não pode ser assim, galera. O cara... Escuta, hoje nós não estamos mais em 1980, 1990. Hoje as coisas mudaram, entendeu? Tudo sempre está debaixo de uma câmera, né? Uma câmera. Tudo. E essas pessoas que sabem que estão jogando bem, eles veem tudo isso em 10 mil câmeras e com várias pessoas falando isso como nós estamos falando aqui agora. Emputece, cara. Né? Emputece. É como se você estivesse no teu trabalho, você trabalha pra cacete, não só bastante, mas você trabalha bem, né? Você sabe o que está fazendo, você faz o que os outros fazem na metade do tempo, e de repente você vê um companheiro teu que não faz porra nenhuma, ou que faz a metade do que você faz, ser promovido. Como é que você vai ficar? É a mesma coisa, é a mesma coisa. E isso se chama teimosia de chefe. Coisas pequenas, às vezes. Coisas pessoais. Você não pode. Não estou dizendo que o Felipe Luiz tem coisa pessoal com os jogadores. Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo só que ele é teimoso. Ele acha que ele vai se queimar com os amigos dele se ele tirar os amigos dele que não estão jogando bem. Que se foda! Se os amigos dele ficarem putos com ele por ele tirar Luz da partida que eles não estão jogando, mas são amigos dele. Não são amigos dele. Mas ali, galera, mais uma coisa, ninguém tá ali para ser amigo de ninguém. Futebol hoje são milhões envolvidos, é coisa muito séria. É profissional. É como se fosse uma entidade, uma corporação, uma companhia grande. Você tem que fazer tudo para a companhia ganhar, não para os empregados ganharem. Os empregados estão ali para servir a companhia, por isso que eles têm salário, para levar a companhia a outros patamares, patamares mais altos. Para isso que eles ganham os salários. Esse é o Flamengo. O Felipe Luiz ali está ali para levar o Flamengo a patamares mais altos. Isso não está acontecendo, está acontecendo? Como têm sido os últimos jogos? Como foram todos os jogos da Libertadores? Então pronto. É difícil, cara. É difícil, é muito difícil. Vamos escutar aqui a galera aqui, ver se eles falam alguma coisa, até o Felipe Luiz chegar. Eu não sei o que ele tá falando pro pessoal no vestiário, deve ter falado, escuta, vocês foram mal pra caralho. Fala. Outra coisa que eu quero falar com vocês, galera, por favor.
E deixa aí comentários se eu tiver. Vocês acharem que eu estou errado, não tem problema. Digam que eu estou errado. Obviamente, me digam por que vocês acham que eu estou errado. Porque isso não adianta. Você é um merda, Areus! Tá errado. Não, eu quero saber o porquê, né? Outra coisa, Gerson não é capitão. Não pode ser capitão. Todo jogo, o capitão, ele tem que chegar junto do juiz, cara. E não só, o capitão tem que chegar para a galera que tá mal e o bicho pega. O Zico chamava a atenção de todo mundo no campo. Era o Zico, galera. O Gerson não pode fazer o mesmo? Não pode, a cada vez que o juiz hoje, ele vacilou várias vezes. Quem chegava junto do juiz era o Arrascaeta. Era o Bruno Henrique. Então o Gerson não pode ser capitão. Ele não é material para capitão. Não é. Não é. O capitão desse time tem que ser o Danilo. Tem que ser o Danilo com muita experiência. Tem que ser o Danilo. Ou o Arrascaeta. O Arrascaeta, toda vez que é capitão, ele chega junto do juiz. Entendeu? Mas eu ainda acho que tem que ser o Danilo, porque o Danilo não tem vergonha de chegar. Olha, vai começar aqui. Então vamos ouvir. Pelo momento, né, como o teu companheiro citou antes, e esses erros técnicos nos levam a perder a bola e ter que correr atrás da bola. E na verdade nós temos um time que está feito para ter a bola. E o grande forte do nosso time, a grande força desse Flamengo, são jogadores que não perdem a bola, que gostam de ficar com bola e com volume criam chances e essa imposição sobre o adversário ela se nota. Hoje perdemos muita bola, como eu repito, tivemos muitos erros técnicos e principalmente não conseguimos ter pernas para pressionar, né? Fisicamente não estávamos no nosso, não conseguíamos simplesmente tirar o tempo do adversário. Eles conseguiram ter tempo, fazer as dinâmicas de ataque. Vergonhoso. Tem dois pontas muito rápidos, nos empurraram para trás e tentaram entrar com bola nas costas e lançamentos em profundidade e cruzamentos, entrar por fora, né, basicamente. Por dentro não entraram nenhuma vez, a não ser algum erro nosso, como aconteceu ganha os pontas deles, que o Rossi acabou fazendo na defesa. Então, como a gente não conseguiu dominar o território, eles sim dominaram. E por volume, por número de cruzamentos, um erro foi fatal. Eu não analisei ainda o gol, mas depois de tantos e tantos lançamentos e tantos cruzamentos que a defesa teve bem, uma não, e aí eles acabaram cabeceando. Mas eu não digo que a defesa oscilou. É uma vergonha. A equipe oscilou. A equipe, como na fase defensiva, os 11 jogadores, como um bloco, não conseguiram pressionar ou subir a pressão da forma que deveríamos e acabamos sofrendo. Então agora voltar ao trilho antes possível, o mais rápido possível, para poder corrigir esses detalhes, treinar esses detalhes, para a gente poder ajustar e fazer um grande jogo contra o Bahia final de semana. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Alfa, canal Paparazzo, Rubro Negro, Revista Placar. Felipe, eu queria te perguntar sobre 3 decisões tomadas por você nesse jogo, né, com relação aos jogadores. A primeira foi na escalação, a sua dupla de zaga. Você tirar o Léo Ortiz e vir com o Danilo e Léo Pereira. O Léo Ortiz que vinha sendo muito elogiado pelas suas atuações, vinha jogando muito bem. Por que essa decisão de tirar o Ortiz? Também queria te perguntar sobre o Pedro. No intervalo ele acabou saindo, o Pedro principal esperança de gol aí da equipe do Flamengo. Por que ele saiu no intervalo? E por fim, o time precisando talvez até criar um pouco mais, você ter no banco um jogador como o Matheus Gonçalves, que é um jogador que dribla muito, parte para cima e assim como na Copa do Brasil, contra o Botafogo da Paraíba, você confiou no Joshua, que também é um garoto novo e acabou dando certo. Por que não confiar no Matheus Gonçalves como ele? Obrigado. Ok, primeiro sobre o Danilo, foi uma escolha. Eu tenho 3 zagueiros de seleção brasileira, no meu ver. E contra a LDU já jogou Danilo e Léo Pereira. Não, Léo Ortiz. Hoje, pelo plano de jogo, entendi que era melhor ter um canhoto do lado esquerdo, né, para sair da pressão. E o Danilo, claro que um jogador desse calibre eu vou dar minutos porque eles batem na porta. O Danilo sempre que jogou tem jogado bem, é um líder muito importante para mim.
E comigo é assim, às vezes sem esperar, eles recebem uma oportunidade no jogo no mais difícil da temporada. E eu sei que eu posso contar com ele, tanto é que rendeu da forma que eu esperava. Outra? O Pedro. O Pedro não vinha fazendo um bom jogo, nem fisicamente, nem tecnicamente. Né? Como toda a equipe, tecnicamente, ele estava abaixo. E fisicamente eu sentia que ele não estava com a força necessária para poder pressionar, para poder atacar os espaços, porque eles estavam com a linha alta. E decidi pelo Juninho no intervalo. O Pedro, por que pelo o que entendi, Gerson que vem de continuou 7 jogando o meses jogo, então? E o Bruno Henrique? parado. E essa Horríveis sequência, do jogo. às vezes, ele vai sentir um pouco. Mas está evoluindo. E o Matheus Gonçalves foi uma escolha, né, que, como eu já falei várias vezes, eu não joguei com ponta aberta. E a troca minha foi pelo Luiz Araújo. Eu optei pelo Luiz Araújo por dentro. E abriu o corredor para o Wesley e depois para o Varane. O Matheus, no meu modo de ver, nesse jogo, o Bruno estava na esquerda, o Arrasca na frente e o Juninho no ataque. Não senti a necessidade, não, mas eu não senti o momento de colocar ele, nem o Michael, e nem outros jogadores que ficaram sem entrar. Pelo amor de Deus. Porque para mim o campo estava pedindo isso, e aí eu tomei essa decisão dependendo do que eu vi no campo. Felipe, aqui do seu lado esquerdo. Acho que é esquerda, não, direito, sei lá. Boa noite. Claro, todo mundo, quando vai passando, né, nessa fase de grupos, começa a fazer as contas para ver quem vai se classificar, qual time vai passar em primeiro, qual vai passar em segundo. E, obviamente, que a torcida, acredito que vocês também, vão somando para saber como será o resultado daqui para frente. E esse empate, claro, deixa de ganhar 2 pontos, ganha 1 ponto, e a calculadora ela começa a funcionar. Eu quero saber de você o quanto você está preocupado com uma não classificação do Flamengo para a próxima fase, ou se você não tem essa preocupação nesse momento. Não, claro que me preocupa. Nós estamos nessa situação porque nós mesmos nos colocamos nessa situação. Você colocou o time, e só depende da gente poder sair. Então, o que está no nosso alcance é ganhar os 2 jogos em casa, fazer o número de saldo possível, porque, claro, podemos depender de uma combinação de resultados dependendo do que aconteça. Então, o que está no nosso alcance hoje é isso, é vencer os próximos 2 jogos em casa para poder passar dessa fase de grupo. E a realidade é que não está sendo da forma que a gente espera. Felipe, boa noite. Resultados negativos muitas vezes ensinam. E certamente assim, a dedicação desse time do Central Córdoba nas 2 partidas contra o Flamengo é inspiradora para todo mundo que joga futebol e vive do esporte. Se tira algo disso também para a sua sequência de trabalho, para o seu dia a dia, para a conversa com os jogadores? Sempre a derrota ensina, né? Sei lá, as atuações, e como eu sempre falo, o jogo ele é um guia para a gente poder corrigir os erros e melhorar e evoluir como equipe, né? O Central Córdoba tem uma forma muito peculiar de jogar, uma forma muito direta, né? De uma forma de pressionar, de defender, um sacrifício muito grande, desse tamanho, na qual o treinador entende que é o melhor para a equipe dele. Então. Eu tenho um modelo de jogo que eu entendo que é o melhor, a minha ideia, eu acredito que é o melhor para poder levar o time mais perto da vitória. O resultado a gente não controla, mas eu sempre penso dar aos jogadores melhor forma que eu acredito para eles poderem chegar. Paulo Souza também acreditava. Então, cada jogo é um jogo diferente. O Central Córdoba tem uma forma de jogar, o Bahia tem outra, o Cruzeiro tem outra. A gente tem que se adaptar sempre para o adversário que vir pela frente, mas claro que é uma forma muito válida, uma forma que eu tenho. Felipe, vão ser as 2 últimas, se quiser responder em espanhol, como cortesia da imprensa local, por favor. Felipe, ¿qué tal? Si puede ser en español, por favor, buenas noches. Con respecto a lo que es la seguidilla que le queda, primero Bahía en el Brasileirao y posteriormente la fecha que viene contra la Copa Libertadores, va a ser muy complicado con lo que es llevar una seguidilla así, y cómo lo ves, también de tu perspectiva, al grupo, sabiendo que están obligados sí o sí a sumar estas 2 últimas fechas. Bueno, siempre que tienes la camiseta de Flamengo es un desafío muy grande
y siempre te exige ganar, ¿no? Y eso es nuestro deber, nosotros sabemos de eso, el objetivo que tenemos. Y como dije antes, nosotros mismos nos pusimos en esa situación, pero solo nosotros podemos salir, ¿no? Anímicamente no estamos en nuestro mejor momento, es verdad. Venimos de una derrota y hoy de un empate y de un partido que no fue bueno, a nivel técnico sobre todo. Pero bueno, que está a nuestro alcance poder salir de esa situación, y que nada mejor que una oportunidad fin de semana delante de nuestra gente para poder ganar, recuperar confianza y volver a nuestro camino de la victoria. Vamos a tener que ganar los 2 partidos de Libertadores y después ver qué es lo que pasa en ese grupo, pero creemos que sí tenemos posibilidad mientras estemos vivos. Estamos. Felipe, buenas noches. Agustín Castañeda. ¿Qué sensaciones te llevas ya como resumen del partido y qué debe mejorar el Flamengo si quiere clasificar para la siguiente fase? ¿Qué necesita mejorar el Flamengo si quiere clasificar a la siguiente fase? Y bueno, una sensación hoy mala, ¿no? Porque, como dije antes, no hicimos nuestro mejor partido. Técnicamente no estuvimos bien, luego físicamente nos costó, la verdad que nos costó. El rival nos ganó territorio, nos presionó muy bien, y sobre todo nosotros no pudimos presionar, ¿no? Y con mucho volumen, muchos balones a la espalda, muchos centros al área, al final empataron el partido y hasta nosotros meter el gol estábamos muy bien, pero luego es verdad que el equipo se vino abajo anímicamente y técnicamente no estamos en nuestro mejor momento, pero ya respondiendo a tu otra pregunta, tenemos que volver a lo nuestro, a lo que somos nosotros lo antes posible para poder pasar. Y lo que tenemos que hacer para pasar es ganar los 2 partidos de la mejor forma posible e depois ver outro. Bom, tá então. Ouvimos o técnico Felipe Luiz falando após o jogo, um para o Flamengo, um também para a equipe do Central Córdoba. É isso, galera. Felipe Luiz falou, não falou porra nenhuma. Começando a aparecer o Tite, né? Não tem o que falar, vai falar o quê? Né? Por que ele não falou do Gerson? Por que ele não falou do Wesley, que não jogou porra nenhuma? Gerson e Wesley jogaram nada. Demorou tanto para substituir. Por quê? O Alan, quando entrou, olha os passes de profundidade que o Alan deu. Por que não... O Gerson, aos 35, 40 minutos do primeiro tempo, não está jogando bem? Tira o cara. Tem dias que todo mundo falha. Tem dias que não é para A ou B. Coloca o W, coloca o X, coloca o Z. Qual é o problema de fazer isso? Para de ser teimoso, seu babaca. Tu vai perder o teu lugar no Flamengo. Vai perder. Isso é certo. Eu te apoiava 190%, para não dizer 200%. Já não te apoio, por causa das tuas teimosias. Eu sou um torcedor como todos os outros. Tá cheio. Se sentindo do jeito que eu tô me sentindo. Desgastado com você. Porra. Ó, galera, é isso. Jogo pra esquecer, entendeu? Foi pior que o jogo do Olímpia, ano passado. Pior, porque o Flamengo foi garfado. Jogamos mal, né? O Matheus, né, o goleiro lá, esqueci o nome dele, o segundo goleiro do Flamengo, tomou 3 porradas no gol, que não devia ter tomado. O juiz meteu a mão no jogo. Teve um monte de coisa. E o Flamengo também jogou para ganhar. Mas jogou muito mais do que jogou esse Flamengo esse ano. Agora, contra o Córdoba. Perder, empatar contra a Córdoba é perder. Perder contra a Córdoba é sacanagem. Dentro do Maracanã. Dentro do Maracanã, galera. E hoje fomos lá e os caras deitaram e rolaram. Eles só deitaram e rolaram. Só não tiveram sorte. Eu vou fazer a pergunta para vocês. Quem acha que eu estou errado, me diz uma coisa. Quantas defesas o goleiro do Córdoba fez? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta.
Quantas bolas a defesa do Córdoba voltou para o goleiro? Quantas a defesa do Flamengo voltou para o Rossi? Essa é a diferença, ok? Mas é isso, queridos. Minha nação rubro-negra, que Deus abençoe vocês nessa noite, que estejam todos bem, que essa derrota, né, que foi uma derrota, possa ser esquecida brevemente, com boas atuações, né? E, por favor, não esqueçam de inscreverem-se e darem um like. E quem puder, manda o vídeo para um amigo e fala, escuta, se inscreve no canal desse camarada aqui, do Flaurubu USA. É um conterrâneo nosso, perdido lá em Miami. Tá bom? Um abraço para vocês, que Deus abençoe vocês, que tenham uma noite maravilhosa. Fui!